Olá, turma, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, estejam curtindo as nossas aulas e sem delongas, vamos nessa. Essa será a nossa terceira aula da semana 7, onde estamos tratando de Reino Franco, ok? Gostaria de aproveitar para cumprimentar todos, espero que estejam fazendo as anotações devidas e participando do nosso chat conosco durante as aulas. Tenho gostado bastante da participação, muitos alunos têm contribuído lá no chat. Espero que essa participação aumente. Você que ainda não contribuiu, entra lá no chat durante a aula e pergunte e interaja conosco. Esse é o nosso roteiro para a aula de hoje e que está composto com os seguintes temas: Reino Franco, expansão e cristianização dos francos, dinastia merovingia e carolíngia, o Império de Carlos Magno e o Renascimento carolíngio. Ok? Esse é o mapinha. Esse é o mapa que nós já conhecemos bastante, já trabalhamos ele em outras aulas, só para mostrar ali de onde veio o Reino Franco, né? Ele era um povo germânico, uma tribo germânica, que migra, então, assumindo aí a Gália, só para lembrar dessa informação. E aí, então, começa a nossa aula de hoje, propriamente dita. Você que aí achava que não íamos deixar de nunca falar dos germanos, a sua alegria chegou, porque a partir de então nós não falaremos basicamente mais nada deles, uma vez ou outra, mas com outra concepção. A ideia agora é entendermos que esses antigos germanos fundaram outros reinos e a partir desses reinos, até impérios, nós haveremos de discutir a partir de agora. Então vamos lá. O que nos interessa é entendermos que esses francos foram no passado uma tribo germânica, não esqueça disso. E dessa dinastia, desses vários povos germanos, o mais importante para nós será os francos, porque fundaram o Império Carolíngio e vocês entenderão logo no que isso resultou. Então veja só, esse cara aí banhado de ouro, todo opulento, com essa roupa super dourada, né? Exatamente Carlos Magno. E aí, para a gente entender como se deu a origem da dinastia carolíngia, é interessante lembrar o seguinte, que o reino franco, ele cresceu, né? Mas ele nasce sob duas vertentes aí. Desenvolve-se a partir de duas dinastias. A dinastia carolíngia e a dinastia merovingia e a dinastia carolíngia. Os merovingios, a primeira dinastia do Reino Franco, ela vai do século V ao século VIII, e a carolíngia vai do século VIII ao século IX. O mais importante dos indivíduos será, então, Carlos Magno, essa figura aí que vocês estão vendo na foto. Se liga, vamos nessa. Olha só, então nós temos esse mapinha, um outro mapa já mostrando aqui um pouquinho do Império Carolíngio. E tem um detalhe, turma, se liguem porque é importante essas informações, tendo em vista que agora a nota de corte ficou um pouquinho maior, né? Então toda informação é muito útil para o sucesso da prova de vocês. Então não, professora, estou cansada, mas mantenha o foco para você conseguir. Olha só, então o Reino Franco é tudo que está em amarelo. Lembra que até então o Reino Franco ocupou a Gália. Ok, a Gália, lembrando, a Gália, acharam aqui? Ok. E o Reino Franco ocupou a Gália e depois, então, eles dominaram aqui, ó, conduzidos por Clovis, neto de Meroveu, eles vão dominando outros reinos. O Reino Franco, porque o que está dividido, vamos ler a legenda? Ó, o que está em amarelo seriam os francos, o que está em vermelho foram as conquistas de Carlos Magno, e quando a gente fala conquista, foram territórios que esse cara tomou de outros povos e agregou ao território dele. Nós temos em verde territórios vassalos, que também eram outra tribo germana, e aí os estados da igreja em amarelo, nesse tom aqui mais alaranjado, ok? São os territórios da igreja, e aqui você enxerga Roma, por exemplo. Então vejam só, e aí esses territórios foram anexados ao território germano. Então os caras ganharam em extensão territorial.
Importante lembrar que Carlos Magno, ele vai se tornar, o Reino Franco vai se tornar o braço armado da Igreja Católica. Já aprendemos também que a Igreja Católica, acorda, se você está dormindo aí, ó, se não está prestando atenção, se liga na aula, a Igreja Católica, ela se torna a instituição mais importante do Império. E nós vamos perceber exatamente em que dimensão de importância isso vai se construir. Mas é interessante perceber que, já que estamos falando de duas dinastias, a primeira nasceu com quem? Nasceu ainda com os germanos. O último cara dos germanos era Meroveu, um germano importante, líder de tribo. Vocês se recordam das aulas lá do nivelamento? Então, esse chefe de tribo, ele se tornou, então, o último líder aí, franco, a ser registrado pela história. E o seu filho Meroveu, ele, já quando na França, ele vai estabelecer uma dinastia, que é muito curioso. E aí, ele chamava-se assim, em homenagem ao seu avô Meroveu, mas o nome do cara era Clovis. Então, Clovis vai dar continuidade a essa dinastia do avô, lembrando-se que essa tradição ela era hereditária, tá? Não esqueçam desse detalhe. Só que a anexação dos territórios, como é que isso vai se dar? Veja, esse desenho ele é bem curioso porque vai ajudar vocês a entenderem a construção desse império. Veja, aqui bem no centro nós temos a dinastia merovingia. Isso é interessante. Em linha reta você vai ter Clovis, que é o neto do último rei franco. E aí o que ele fez? Ele unificou as tribos germânicas, o cara unifica, ou seja, ele torna todo mundo próximo a ele. E como os germanos tinha laços de fidelidade, os outros líderes tribais, por conta do Comitatus, apoiaram tanto Meroveu quanto Clovis. Se recordam do Comitatus? Exatamente aí. Então, os caras obedeceram Meroveu e aceitaram que ele anexasse os seus territórios. Então, ele foi importante porque ele unifica, e se ele unifica, o território fica maior. Se há unificação de tribos, consequentemente vai ter concentração política, ou seja, um indivíduo vai ser muito forte. E para aumentar esse poder, ele casa-se e casa-se com uma cristã católica, converte-se ao cristianismo. Há também relatos, e está na nossa apostila, de que o cara tinha feito promessas a Deus de que se vencesse os alamanos, ele se converteria. Mas o que é certo é que ele se casa e por conta desse casamento, por conveniência, ele acaba, para anexar outros territórios, ele converte-se ao cristianismo. E aí também ele promove o quê? Clovis ainda. A expansão do território, em que parte da Germânia e da Gália. Então, Clovis foi um cara muito importante. Só que essa dinastia estava contaminada, porque os filhos de Clovis, vai nascer uma geração de reis chamados indolentes, preguiçosos que não estavam muito preocupados em expandir o território, não estavam muito preocupados em conquistar reinos, em manter o território, dando continuidade ao trabalho do pai e do avô. Então, esses reis indolentes foram muito negligentes e brigavam muito entre si. Essa família é muito unida. Alguém na aula passada disse que é muita treta história, e é verdade. Alguém lá nos comentários, esqueci de colocar o nome da aluna. Mas é muita treta mesmo, treta de família. E aí, olha só, e esses reis indolentes foram negligentes com o reino. Quem vai surgir para salvar a história? Ninguém, a princípio. Mas eles nomeavam, então, mordomos do palácio. Então, esses mordomos, são esses mordomos que vão dar continuidade ao reino, porque eles vão manter a administração. E aí nós vamos ter, a partir da presença desses mordomos no palácio, a reivindicação do reino. Por quê? Porque Pepino, o breve, nós vamos avançar e entender exatamente isso. Vai surgir na história. Olha só, então lembram que havia a dinastia e dentro dessa dinastia de Clovis, os filhos dele, depois que ele morre, foram negligentes, foram batizados pela história de indolentes por serem tão negligentes. E vão surgir então os mordomos. Olha só,
Carlos Martel é a figura que começa então a nossa historinha no outro lado aqui dessa árvore genealógica do Império. Então, Carlos Martel era mordomo nesse palácio franco. Carlos Martel. E aí, Carlos Martel era mordomo do palácio e ele vai ganhar espaço e muito prestígio entre os outros. Por quê? Porque ele sai vencedor na Batalha de Poitiers em 732. Professor, o que ele fez? Esses caras conteve o avanço. Ele vai conter o avanço dos muçulmanos. Acompanhe o mapa com a professora. Tá vendo aqui? Tudo isso em verde já era presença islâmica. Os muçulmanos, logo a partir da... Olha, presta atenção, turma, estamos no mesmo período histórico. Estamos discutindo os eventos que ocorreram entre o século V e o século VII. E lá no Oriente Médio surge um indivíduo, um cara chamado Maomé. E aí Maomé vai receber, então, essa iluminação. Vai receber essa iluminação. E aí, a partir dessa iluminação, ele vai ordenar uma jihad, uma guerra santa para a convenção dos infiéis, dos ditos infiéis. O que era isso? Indivíduos que não acreditavam em Alá, tá? E aí nós vamos ter, então, que vai haver um processo de expansão muçulmânica muito intensa na Europa. E ele sai do Oriente e avança em direção à Europa. Então, tudo que está em verde já é avanço muçulmano, já é domínio muçulmano. E, então, Carlos Martel vai ser essa figura importante porque ele conteve ali, né, no aço, o avanço dos muçulmanos. Então, a história europeia, os europeus devem se pensar a partir da concepção religiosa, devem a não presença muçulmana na Europa muito às ações dessa dinastia, desse reino. Senão a Europa toda seria muçulmana, como por exemplo o Oriente Médio. Não estamos aqui para prever, porém houve uma intervenção no curso da história e essa intervenção no curso da história foi dada por esses carinhas que estamos estudando agora. Veja só, então Carlos Martel era exatamente o mordomo desse palácio. Lembrando que os mordomos fizeram isso, assumiram essa posição de liderança porque os reis eram negligentes. Reis, esses filhos de Clovis. Bom, e essa vitória conteve a expansão muçulmana. Pepino, filho de Carlos Martel, vai depor o último rei merovíngio. Pepino o Breve, porque era pequenino, vai derrubar, né, vai reclamar para si o trono, derrubando aqui um rei insolente. O cara, Pepino Breve, lembra que ele trabalhava no palácio, tá? Ele trabalhava no palácio. E ele dá um golpe, Pepino Breve, derruba o último rei insolente e aí dá continuidade aí nascendo literalmente com Pepino o Breve a outra dinastia. Porque Carlos Martel, ele não é proclamado rei, ele é um mordomo do palácio que tem uma excelente ação na contenção do avanço muçulmano. Porém, o filho Pepino o Breve é quem vai reivindicar para si o direito a ser rei, fundando uma nova dinastia. Que dinastia é essa? Dinastia Carolíngia, em homenagem ao pai Carlos Martel. Ficou claro, turma? A professora fala disso com muita clareza porque é confuso as várias literaturas, até você entender quem é o pai, quem é o filho, enfim. Mas avancemos. O importante é entender que essa ação desses indivíduos foi bem importante porque mudou drasticamente o rumo da história europeia e, consequentemente, a história do Ocidente. Então, Pepino o Breve, ele vai depor o último rei Meroveu, né, um dos reis indolentes, vai reclamar o direito de ser rei, vai dar um golpe, a partir dele vai surgir a dinastia Carolíngia,
ele vai dar o Papa. E o mais interessante, professor, e como assim? O cara deu o golpe, tomou a coroa do outro, e assim, os caras eram negligentes, confusão, como se aluno em treta de família. Vamos voltar para a aula, né? E aí, só que o que é curioso é que assim, ele se manteve na condição de rei, porque vai haver um reconhecimento da condição dele de rei pela Igreja Católica. O Papa vai reconhecê-lo como rei. E aí, o território dos estados pontifícios da Igreja vão surgir aí. Por quê? Porque ele, como rei, vai doar um pedaço de terra ali para a consolidação do que são os estados pontifícios ou estados romanos, que permanecem até hoje. Então, a doação desse território nasce aí desse acordo entre a dinastia carolíngia, iniciada com Pepino Breve, e o Papa da época. Bom, e aí Pepino Breve vai ter um filho. Quem é esse filho? Carlos Magno. Carlos Magno, então, vai ser o grande cara. E quem é o Carlos Magno? É esse cara bonitão aqui da foto, com toda essa roupa dourada. O cara é bem dourado, né, gente? É muito ouro para pouco corpo. Avancemos, então. Então, Carlos Magno, ele vai fazer o quê? Ele vai ser importante porque ele vai dar continuidade ao trabalho do pai e do avô. Ele vai estabelecer uma aliança com a igreja, vai se tornar o braço armado da igreja. Claro, ele vai ter outros filhos. Quando ele morre, Luís o Piedoso vai estabelecer uma guerra. Não, ele vai manter o império, mas ele vai passar por problemas de dificuldades que haveremos de estudar em breve. O importante daqui é entender porque os livros vão trazer essa dificuldade de entendimento na formação dessas dinastias. Mas eu acredito que com esses ponderamentos, a professora, tudo ficou muito claro, né, turminha? Muito claro. Então, veja só, aqui é basicamente o que a professora já explicou, né? E aí, o que vale a pena muito lembrar na nossa aula é o seguinte, eu trouxe essa imagem, uma imagem fantástica da coroação de Carlos Magno, olha só. Carlos Magno, então, vai ser coroado, e aí vem eu quero que vocês observem. O que está escrito aqui em cima? Ó, ele é coroado o quê? Imperador do Ocidente. Muito bem, eu sabia que você ia conseguir. Nossa, professora, entendi tudo. O cara no ano 800, já no século 9, ele vai ser coroado imperador do Ocidente. Não entendi, professora, não faz sentido, faz agora. Veja que o último imperador do Ocidente foi ainda durante a dinastia do Império Romano. E aí, com a tomada de Roma, o Ocidente ficou sem imperador. Não ficou no mesmo nível que o Oriente. O Oriente sempre teve imperadores. E aí, politicamente, o Ocidente vai estar numa condição de desigualdade por conta na condição política, tá? Então, politicamente, o Ocidente vai estar em uma condição de desigualdade com o Oriente, porque o Oriente permanece com o Império Bizantino e o Império Bizantino mantém o status, né, e as condições de império. E o Ocidente não tinha império. Daí a necessidade e até a jogada política aí de construir para o Ocidente o imperador. Então, Carlos Magno, ele não é apenas o rei. Ele não foi apenas nomeado rei do Ocidente. Ele já era rei de uma dinastia. Ele já era rei dos francos. Mas havia uma necessidade política de ter do lado de cá, do lado do Ocidente, um imperador. E esse imperador foi nomeado. E quem é o cara? Carlos Magno. Quem o nomeou? O Papa. E aí havia uma intenção nisso. Leiam comigo. A coroação dele teve muito significado. Primeiro, reafirmou a autoridade da igreja, porque ele não se coroou. Ele foi coroado. Então, reafirma o poder da igreja sobre o império. 2. Também reafirma o poder dele sobre outros reis. O cara agora é imperador. 3. E aí declarava-se que esse poder ele era muito religioso, que esse poder imperador do império, esse rei, esse poder
que o imperador traz vem de Deus. E ainda mais, havia um significado político. Olha só, a unidade da igreja e do império em torno da igreja do próprio império em torno de um único cara, que seria imperador do Ocidente, competindo e desacreditando o Oriente. Então, o Ocidente e o Oriente vão começar, então, a disputar de modo igual. Ficou claro, turma? Eu acredito que sim. E aí, observem um detalhe. Mapas falam, eu já falei disso várias vezes. Olha só, lembra que Carlos Magno, lá desde Pepino Breve, ele unifica os territórios? E Carlos Magno também vai fazer isso. Ele começa, então, a unificar territórios. Professora, por que é importante isso? Porque, observem, o mapa agora já não vai falar de Reino Franco, vai falar de Império Carolíngio. Então, nós vamos ter novamente no mapa global 2 grandes impérios, ó, Carolíngio e Bizantino. Sacaram? Turma, se liga, essas questões que são importantes para vocês observarem para a prova. Porque essas informações, elas estão ali presentes, ó. Você só precisa ser atento para capturar. Império não é reino, império é império. Então, se liguem nos termos, se liguem nas palavras, se liguem nas imagens. Isso é fundamental para o sucesso de vocês, tá? Especialmente lembrando, nós temos agora uma nota de corte maior. Então, se liguem nas aulas, nas explicações, nos detalhes. Então, vejam só, o Império Carolíngio, ele vai ganhar em extensão territorial. E nessa imagem, o que você pode arrancar dela? Se fosse uma prova, e eu pedisse, analise a imagem da construção política a partir do desenho, né? A partir do que está contido no mapa. Você precisava dizer que no mapa estava presente o avanço predominante dos muçulmanos sobre a África e o Ocidente, alcançando inclusive Córdoba, que é a região da Espanha, e Sardenha. A diminuição drástica, você precisava dizer isso na prova, a diminuição drástica do Império Bizantino. Se recordam que no passado não muito remoto, 3 séculos apenas, tudo isso era Império Bizantino. Você precisava dizer isso analisando a foto. E por fim dizer que Carlos Magno, com o apoio da igreja, consolida o maior império do Ocidente, depois da queda de Roma. Olha o tanto de informações que você precisava descrever olhando o mapa. Legal, não? Então se liga. Então aqui a legenda já vai falar disso. Que o que está em laranja seria o Império de Carlos Magno, bizantino roxo e verde muçulmano com o islamismo. Avancemos. E aí, exatamente essa figura. Por que ele foi tão assim grandioso, além de se tornar o imperador do Ocidente? Porque ele tinha uma inclinação à educação. O cara favoreceu a construção de muitas escolas dentro dos mosteiros, mas favoreceu. Até porque nós estamos no século VIII e havia um distanciamento educacional muito grande entre o Ocidente e o Oriente. Tá? Então nós vamos ter, primeiro, ele vai converter os germanos, Carlos Magno, ele vai subverter os germanos, ou seja, outros reinos germanos vão aderir e vão reconhecê-lo imperador. Vai nascer então, esses outros reinos se converterão ao cristianismo a partir dele, Carlos Magno. Ele vai fundar a escola chamada Escola Palatina e ele vai criar um conselho de guerra chamado os 12 Pares da França. Carlos Magno também vai criar inúmeros funcionários. E aí ele vai criar figuras importantes como condes, marqueses, duques, essa dinastia, né? Essa herança que vai estar presente na Europa medieval, que já vamos estudar na aula 4, 5, 6. Quem eram os duques, os barões, os marqueses, etc., nasce aí a partir de Carlos Magno. Então veja que Carlos Magno ele organizou ali o território europeu que estava muito sem rumo, se assim podemos dizer, depois da queda de Roma. E aí só que vai surgir um problema. Carlos Magno não será eterno, ele vai morrer. Não é novidade, né? O cara nasce, cresce, se desenvolve e morre. Assim acontece com todo ser vivo. Porém, o problema é que essa
condição do Ocidente com um império vai acabar nele. Porque os filhos, é o que está escrito no texto, os filhos de Carlos Magno não conseguirão entenderem-se. Do jeito que aconteceu com os filhos de Meroveu, no caso de Clovis, com os indolentes, assim acontecerá com os filhos de Carlos Magno. Os caras não darão continuidade ao império, brigarão entre si. E aí, a partir dessa discussão de família, dessa briga de família, lá vem a aluna novamente que estava certa, tá? Confusão, treta de família. Esses filhos vão discutir entre si e, consequentemente, os reinos que estavam agregados a Carlos Magno por conta do comitatus, que era essa ligação forte entre o súdito, né, e o chefe militar por um laço de fidelidade, não se tornarão fiéis aos filhos de Carlos Magno. E qual vai ser o problema dessa discussão? Esse território inteiro aqui será dividido, Esse território que pertencia ao antigo império carolíngio, será dividido no que a história chamou de Tratado de Verdun. Os filhos de Carlos Magno, eles vão reclamar quem será, quem ascenderá a condição de imperador, não chegarão a esse consenso, e aí eles vão ter um tratado, vão estabelecer um tratado. E nesse tratado, o que aconteceu? Houve uma distribuição das terras, tá? Essa distribuição. Agora é importante lembrar, quando eu falo os filhos de Carlos, é porque já são netos, é da mesma dinastia, tá? Mas em linhagem direta seriam netos de Carlos Magno, filho de Ludovico. Entendam isso, tá? Então, as terras do território carolíngio serão divididas conforme o mapa. E aí a Europa se fragmenta. É desse território que vai surgir, por exemplo, países que conhecemos na atualidade. E, claro, não houve ninguém mexeu aí nos territórios pontifícios que esses, por conta do acordo de Pepino o Breve, lá no passado da dinastia desses carinhas aqui que estão brigando agora, entregou esse território para a Igreja Católica, fundando aí os territórios pontifícios conhecidos por nós ainda hoje. Então, veja só. Então, o Tratado de Verdun vai pôr fim à unidade territorial garantida no Império Carolíngio. Se eu pedisse o mapa na prova, a partir dessa concepção, você precisa dizer, caso a prova peça, discorra os eventos provocados pelo Tratado de Verdun. Você precisa dizer que o Tratado de Verdun põe fim à unidade territorial presente na Europa durante o período carolíngio. E essa fragmentação, essa divisão de territórios vai por fim a essa unidade. Ok? Então ficamos aí. Essa é a nossa aula 3 de História. Espero que vocês revejam o mapa. Se preciso for, volte nas informações, especialmente no que diz respeito ali à construção das dinastias. E é isso aí. A professora espera que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido. Na dúvida, voltem no tema. Não esqueçam de revisar a matéria, não esqueçam de entrar no chat, de conversar com a professora. Estudem, guardem essas informações, protejam-se e nos veremos na próxima aula, ok? Tchau!